E aí, meu povo? Vou contar hoje um pouquinho da minha trajetória até a aprovação, até a posse como delegada de polícia do estado do Ceará. Eu quero ressaltar que essa trajetória não foi nem um pouco linear. O povo pensa que é assim, eu decidi começar a estudar e vai só crescendo e chega à aprovação. E não foi nem um pouco fácil. Tiveram altos e baixos, dúvidas, medos, como qualquer um de vocês está passando por isso. Primeira coisa, eu não sabia se queria ser delegada desde o início. Então eu comecei o curso de Direito e eu fiz Direito juntamente com o curso de Relações Internacionais. Eu fiz Direito na Universidade Federal da Paraíba e Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba. Então eu estudei em universidade pública. Durante o curso, eu entrei querendo ser diplomata e passei a maior parte do tempo me dedicando mais a relações internacionais do que a direito. Eu focava no estudo jurídico mais das disciplinas que iriam ser cobradas no concurso para diplomata. Até que perto de acabar o curso, eu tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade de quem era diplomata, acompanhando um diplomata, fui conhecer o Itamaraty. E é uma das coisas que eu indico a vocês, se você está com dúvida, se aproxima de alguém que exerça o cargo que você acha que quer e conheça a real do que é a profissão. Quando eu conheci mais de perto, eu percebi que tinha muitas idealizações sobre aquilo e que a realidade não era como eu imaginava e que se exigia algumas escolhas que para mim não ia ser interessante naquele momento. Admiro demais a profissão, mas percebi que não era realmente aquilo que eu queria, aquilo que fazia o meu coração bater mais forte. Então decidi fazer a OAB, eu fiz a OAB e passei na OAB ainda no 7º período, esperei concluir o curso para receber a carteirinha, né? Fui aprovada de primeira. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre fui uma boa aluna, então tirava notas boas no colégio, eu passei de primeira no vestibular, eu tirava boas notas na universidade, eu era monitora na universidade, passei de primeira na OAB. Então foi um choque quando eu entrei no mundo dos concursos, porque não foi tão fácil assim, né? Era um mundo totalmente diferente. Mas vamos lá. Durante a universidade, eu cometi um dos maiores erros, ao meu ver, e se eu puder dar uma dica a vocês justamente, saiba o que quer, com o quanto antes, tenha maturidade durante a universidade e estude voltado para o seu objetivo. Então, por quê? Porque eu ainda tinha aquela consciência de colégio, aquele jeito errado de aprendizado, medido pela nota. Então eu me iludia achando que estava tirando nota boa e estava aprendendo. Mas não era assim. Eu fazia a prova, tirava nota boa, mas se eu tivesse que fazer essa prova 3 meses depois, eu já não lembrava nada, porque eu não estudava realmente, né? Eu não estudei para concurso durante a universidade e isso fez com que eu demorasse um pouco mais para ser aprovada. E aí, tirei a OAB, tudo, e ainda estava naquela decisão, o que é que eu queria ser. Quanto à polícia, eu sempre tive uma admiração enorme, porque o meu tio, ele é policial militar, é um dos caras que eu mais admiro no mundo, pela ética, pela profissão. Eu fui criada dentro da polícia militar, então sempre admirei essa questão de polícia, mas o coração arrepiava, mas eu tentava negar, tentava fugir disso. E aí no primeiro ano eu passei no mestrado, passei também de primeira no mestrado na Universidade Estadual para Relações Internacionais, porque a priori eu pretendia seguir a carreira de docência. Eu adorava ensinar, sempre gostei, era monitora. E aí passei o primeiro ano pós-formada no mestrado. Como era um mestrado em universidade estadual, eu tinha aula de manhã e à tarde, chegava super tarde em casa. Tinha que fazer vários artigos, era bem puxado o mestrado. E eu não tinha tempo de fazer mais nada. E era um gasto grande com transporte, era um gasto grande com material, com tudo, né? Então eu me via o quê? Aquela sensação de impotência. Formada com 2 diplomas, com a carteira da OAB e tendo que pedir dinheiro para minha mãe para fazer uma escova.
né? E aquilo estava me machucando muito. Eu cometi aí o outro erro, né? Para você ver que a gente tem vários erros por trás. E aí, perto de apresentar a tese do mestrado, eu simplesmente desisti e não concluí o mestrado, que eu me arrependo também quanto a isso, pela ansiedade, pela cobrança desmedida minha, né? Tudo minha. E abandonei o mestrado e tentei advogar. Gente, mundo novo também, desafios. O pessoal até pensa, não, vou advogar como se fosse fácil. Tudo na vida é difícil, passar em concurso é difícil, advogar é difícil. E tudo aquilo que a gente aprende, o habeas corpus pode fazer na folha de papel higiênico. Meu primeiro habeas corpus eu não sabia nem aonde impetrar, fui para o cartório errado, então assim, sofri grandes dificuldades da prática, como atuar na prática, né? Mas aí fui pegando jeito, aos trancos e barrancos, e surgiu aquela vontade de estudar para concurso, qual concurso que aparecesse eu ia fazendo, então eu advogava, comecei a fazer um cursinho de videoaula, curso geral, jurídico, e apenas assistia aulas, queria anotar tudo que o professor falava, não revisava, não fazia questões, não estudava jurisprudência, tudo errado. Só assistia a aula e anotava tudo que o professor falava, sabe? E aí colecionei reprovações, até porque nem foco eu tinha, tirava para todo lado. E continuei advogando, mas assim, não era aquilo que eu queria, apesar de também admirar a profissão, não era aquilo que fazia a pele arrepiar. E meu pai, nesse processo, começou uma empresa e começou a dar certo essa empresa e eu decidi ser advogada da empresa, então começou a vida a se ajeitar. Agora eu já tinha um lugar de trabalhar, era algo que eu gostava, mexia com agropecuária, que é uma das coisas que eu gosto demais, admiro demais, né? E acabou que quando estava tudo certo, quando eu pensava, é agora, a vida desandou. Meu pai passou por um processo de traição, ele entrou numa depressão, uma doença psiquiátrica, a gente perdeu tudo e o que estava certo não ficou tão certo assim. E os bens muito poucos, dificuldade financeira grande, e desse turbilhão eu fui vítima de um roubo. Estava saindo de casa com um dos poucos bens que me restaram e fui abordada por um grupo que estava fortemente armado. Era uma quadrilha especializada em assaltos a banco, que acabou batendo em frente do meu carro, né? Fui uma vítima escolhida de forma aleatória. E além dos bens, que já eram poucos, eu também fui vítima assim, de palavras de baixo calão, de ameaça de morte, de violar minha dignidade sexual. Então aquilo, eu me senti muito vulnerável. E naquele momento, o primeiro lugar que eu pensei foi justamente a delegacia, né? Eu comecei a ver a importância. Nossa, gente, num momento tão vulnerável, eu não conseguiria falar com o juiz naquele momento, já eram as 10 horas da noite. E aí fui para uma delegacia, onde tinha uma delegada linda, ela, sabe? Toda, muito atuante. E ela me tratou muito bem, assim, essa questão. Ela me viu como vítima, ela me escutou, ela não conseguiu recuperar meus bens naquele primeiro instante, mas ela diligenciou no que foi possível. E eu olhei assim e disse, cara, é isso que eu quero. Eu quero ser uma delegada atuante, eu quero ser uma delegada que respeite, que escute, que entenda essa situação de vulnerabilidade das vítimas. E aí decidi estudar para o concurso, frente a uma situação que minha família estava financeiramente falando muito, 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 muito mal mesmo. E aí vieram cobrança de terceiros, nossa, na hora que é para tu trabalhar, arregaçar a manga, tu vai aí deixar tudo para estudar? E por que eu decidi isso? Eu finalmente tinha descoberto o que eu queria da vida.
E eu tive notícias que iria sair o concurso que para mim era o ideal, a Polícia Civil do DF. E eu disse, nossa, é agora, né? É minha chance, foi o tudo ou nada. Então eu deixei tudo e comecei a estudar. Claro que eu fui fazendo alguns concursos antes, até para ver como era concurso de delegado. E aí já vieram os erros, né? Primeiro, quanto à primeira prova, me assustou demais. Porque eu fico brincando que eu saí da prova e disse, eu só não comi capim porque não tinha lá. Mas eu me senti muito burra, era como se eu não tivesse nem estudado direito, um monte de coisa que eu não tinha nem visto. Tinham disciplinas que eu tinha pago na universidade apenas fazendo trabalho e tal. Ambiental, por exemplo, eu nunca tinha estudado direito, medicina legal. E aquilo, nossa, não é pra mim, aquela sensação de difícil demais, eu tô sonhando alto demais, mas consegui ter forças. Sempre eu buscava muito em Deus, orava muito, ia pra igreja e criei forças para continuar. Aí cometi um outro erro, quis entrar num curso de reta final. Pessoal, como é que eu ia entrar no curso de reta final se eu não tinha base ainda? E aí eu olhava para os colegas, e os colegas sabiam o número da lei, o artigo e tal, e eu, nossa, eu não sabia nem que existia essa lei, ele sabe o número. E aí comecei a também pensar que aquilo não era para mim. Até que eu conheci alguém que tinha já sido aprovado, que tinha passado por minha realidade e disse, você simplesmente está numa fase diferente, então não se compara com quem não está na mesma fase que você. Então está na hora de você criar a base. Porque se você buscar atalhos, você vai perder tempo. E aí eu parei tudo e comecei a estudar como estudar. E aí vi que existem técnicas que potencializam o estudo, que eu estava estudando só de forma passiva, vi todos os meus erros até então e criei um método. Defini meu objetivo, estabeleci um tempo, foram 6 meses, tive a oportunidade de, com muita abdicação, gente, foi muita abdicação, não tinha dinheiro para nada, ficar só estudando e aí consegui a minha aprovação no DF e consegui a aprovação no Ceará. E aí olha mais um pouquinho da minha trajetória. Sempre tive a certeza que queria só o DF, passei no Ceará, fui nomeada aqui, lá no DF, mas acabei escolhendo o Ceará, porque me apaixonei pelo povo daqui, me apaixonei pela terra, pela polícia, fui muito bem recebida e hoje, passando por tudo isso, por todas as dores, por todo o esforço, eu digo que tudo valeu a pena. Eu aprendi com os erros, eu aprendi na dor, você pode aprender com exemplo, por isso que eu me propus a ser mentora, para que você não tenha que demorar tanto para chegar à aprovação, você não precisa repetir erros que são evitáveis. E concluindo, no dia que eu coloquei o distintivo no peito, que minha mãe colocou o distintivo no meu peito, alguém perto fez uma pergunta, e aí, valeu a pena? Faria tudo de novo? E eu nem pensei. Eu estava tão feliz, eu continuo tão feliz, tão realizada, que a resposta foi e será sempre a mesma. Faria tudo de novo. Nenhuma dor, nenhuma lágrima vai chegar perto da emoção hoje que eu tenho de conseguir vencer, única e exclusivamente por meu esforço. Então saibam, vale a pena.